Para onde ir quando você ouve uma palavra de direção e pensa assim, meu Deus, como tá tudo bagunçado, como tá tudo confuso? Para onde ir quando você ouve uma correção e sente que tem que tomar uma postura, mas não sabe qual passo dar, que postura tomar? Para onde ir quando você é ferido? Como agir quando as coisas saem do controle? E aí, pessoal, preparados para mais um Café de Esperança? Se inscreva se você não é inscrito nesse canal que existe para renovar, reativar e restaurar a esperança no seu coração. Hoje nós leremos João, Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 68, que assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui Jesus tinha acabado de fazer um discurso sobre ele ser o pão da vida, sabe? Que as pessoas precisavam permanecer nele. E alguns discípulos achavam difícil essa palavra. Hoje é tão fácil para nós compreender, às vezes sim, às vezes não, né? Depende do nível de clareza e de comunhão com Deus. Mas não é tão difícil entender, né? Que Jesus foi à cruz e que ele é o pão da vida, que ele foi à cruz para nos conceder a vida eterna. Mas para eles a época pode ter sido muito confuso, né? Muito confuso. Muitas coisas com certeza estavam confusas e às vezes, para algumas coisas, algumas áreas da sua vida pode estar muito claro, mas algumas áreas da sua vida as coisas podem estar confusas. Isso é normal, isso assim, não se culpe, não se julgue por isso, mas você precisa ter uma referência. Você precisa entender para onde ir quando tudo parece que está sem controle. Como agir quando você se sente atacado, ferida, seja por uma palavra ou pela ação de alguém. Mas quando vamos na essência do conforto, do direcionamento, do sucesso, quando eu digo sucesso aqui você se comprometeu a fazer algo e fez, ou seja, você foi bem sucedido naquilo que você propôs a si mesma, conquistar e realizar. E quando a gente vai nessa essência, nessa linha de raciocínio, a gente sempre volta em Jesus, na palavra de Deus. A gente sempre se depara com isso novamente, porque verdadeiramente ler, meditar, viver a palavra de Deus é um desafio, mas é prazeroso. Às vezes, quando você está angustiado, angustiada, você vai ouvir a voz de Jesus através da palavra de Deus, através da Bíblia. Né? Quando você lê a Bíblia e vê ali os direcionamentos de Jesus, é Ele falando com você. E aí, quando você faz esse movimento, você sente conforto no coração. Você sente que a esperança foi renovada. Mas até chegar esse momento que você foi recorrer à palavra, dependendo da situação que você passou, às vezes você demora em recorrer à palavra. Às vezes você recorre à inteligência artificial agora. As pessoas vão primeiro na inteligência artificial, tentam tirar dúvidas, entender um pouco mais sobre as situações da vida através da inteligência artificial. Às vezes você vai conversar com um amigo, com uma amiga. Às vezes você vai ler um livro de autoajuda. Às vezes você vai no seu psicanalista, no seu psicólogo, no seu coach, mas deixou a palavra por último. Mas aí quando você vai na palavra de Deus, vai na Bíblia, você fala, nossa, eu deveria ter vindo aqui primeiro. Que ela sempre traz uma resposta, um direcionamento. E através dessa pregação de Jesus, que ele era o pão da vida, que os discípulos acharam dura essa palavra, Jesus fala com ele, ó, quem quiser, que aceite vir, mas quem não quiser, que vá embora. Sabe? Que vai embora. E é quando Simão ele responde, Senhor, para onde a gente vai? Para quê? Para quem? Porque só no Senhor nós temos as palavras de vida eterna. Então, todo instante, eu sei que você pode ter experiência com Deus há muitos anos, talvez há poucos anos, talvez hoje, mas todas as vezes que você se sentir encurralado, encurralada, sem direcionamento e falar para onde eu vou, onde eu recorro, recorra na Bíblia, recorra na palavra de Deus.
Que Deus te abençoe. Isso é mais um Café Esperança.